sala de visitas o deputado estadual, né, Merlong Solano, que está aqui com a gente, eleito segundo suplente do deputado federal. Boa tarde. Boa tarde, Silas. Deputado, primeiro, todas essas confusões que ainda existem na transição. O senhor é um dos partícipes da transição. Tem uma discussão aí em torno da AGESPISA, né, de uma nomeação da nova direção. Tem uma discussão do orçamento. Começaremos pelo orçamento, né? O Rafael Fonteles pediu aqui, segundo a informação do Leal, algumas ponderações. O orçamento pode ser uma batata quente para o próximo governo, se não tomarmos cuidado ao fechá-lo? Pode. O orçamento é um ponto vital, não é? O Leal sabe bem disso, foi deputado durante tantos anos. É sempre um momento em que as expectativas se exacerbam, digamos assim. Todo mundo acha que, ao conseguir colocar uma dotação maior no orçamento, estará resolvendo todos os seus problemas, não é? E, na verdade, a situação não é bem essa. Então, hoje eu pedi vistas no relatório apresentado pelo relator, o deputado Antônio Félix, por considerar que é necessário uma avaliação mais aprofundada dos dados que foram por ele apresentados, consagrando um aumento de 12% no orçamento da Assembleia, 19,1% no do Tribunal de Contas, 22,1% no do TJ e 22% do Ministério Público. Pois não. Veja que a proposta originalmente enviada pelo governo era de 8%, 8,1%. Então, um crescimento bastante expressivo. Então eu fico pensando assim, veja, os analistas da economia brasileira, Silas, estão dizendo o seguinte: o Brasil vai crescer no máximo 2% no ano que vem. O Piauí tem crescido um pouco mais do que o Brasil, mas não muito mais. Então se o Brasil crescer 2, vamos lá que o Piauí cresça 3, 4 ou 5 na melhor das hipóteses. Pois não. Aí você agrega mais a inflação, que é correto que se faça isso, de 5%, de 5,5%, chega em quê? Em 10, 11%. Como é que se justifica, então, querer fazer um orçamento aumentando a despesa de certos poderes em até 22%? De modo que, o que é que eu estou alertando? Estou alertando o seguinte: como a despesa não é elástica, a despesa não, a receita. A receita não depende só da nossa vontade, depende do desempenho da economia. Nós temos que fixar uma despesa considerando esses sinais da economia. Então está muito. De modo que eu pedi vistas, vejo que a Assembleia tem responsabilidade, vai discutir o assunto, percebi uma preocupação do presidente Temístios Filho com o assunto, procurando um consenso. A Assembleia deu um bom sinal quando aceitou aqui nessa proposta um aumento menor do que os demais poderes. Isso é um bom sinal, porque a Assembleia vinha até recentemente apegada na ideia de aumento linear. Ou seja, aumento igual para todo mundo. Então, acho que já é um sinal positivo de que poderemos ter um entendimento aí numa linha intermediária entre aquele 8% original e esses 22% que eu acho absolutamente impraticáveis, que comprometerão severamente as finanças do Estado no ano que vem, se forem aprovados. Eu acho que a grande preocupação deve ser, né, é de que se estabelecer-se esse valor, aliás, esse percentual, aí no momento em que houver o excesso de arrecadação, vai aumentar ainda mais a participação. Se houver, né? Né? Por isso é que eu ouvi algumas informações de membros do governo de que seria mais prudente se dar um aumento menor para que, como acontece todos os anos, né, quando houver o excesso, o excedente na receita, poder ser transferido automaticamente para os poderes. Você tem razão, Léo. Eu tenho defendido essa tese. Um aumento menor no orçamento dos poderes, com o compromisso de ajuste mediante repasse de eventuais excessos de arrecadação. Porque é o seguinte, rapaz, você coloca o orçamento do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, automaticamente ele vira duodécimo, não é isso? Isso. O orçamento só o Silas também foi deputado, sabe disso, o orçamento só é autorizativo para o Poder Executivo. Para os poderes ele é impositivo, vira duodécimo. Se a gente coloca um orçamento muito alto, ele vai virar um duodécimo. Aí vamos para frente, aí começa o ano. Se de repente não tiver esse dinheiro para repassar, poderemos ter uma crise institucional.
Nós já vivemos isso, né? Não, grande, o tribunal cobrando o repasse e o governo do estadual sem ter o dinheiro para repassar. Sem ter condições de pagar. Ou então, abrindo mão do cumprimento de obrigações essenciais do executivo para poder passar e evitar uma crise institucional. As duas alternativas são ruins. Tanto gerar uma crise institucional é ruim, quanto deixar de tirar dinheiro da educação, tirar dinheiro da segurança para passar o orçamento dos poderes. Como é que vamos explicar isso para a sociedade? Então, não tem milagre. Na hora de elaborar o orçamento, você tem que fazer como a dona de casa responsável. Faz o supermercado de acordo com o tamanho do salário que ganha. Agora, o que dizem alguns que defendem esse percentual? Dizem o seguinte, que geralmente, ao elaborar o orçamento, aliás, ao elaborar a proposta orçamentária, já que a Assembleia é que tem competência para aprová-lo, né, e transformá-lo em lei, geralmente o governo, quando, através da Secretaria de Planejamento e dos outros órgãos que auxiliam nesta elaboração, coloca muitos recursos em determinadas rubricas que ao longo de 10, 15, 20 anos elas nunca são executadas na sua totalidade. E aí fica, né, como é uma peça não de ficção, mas é uma peça que pode ser alterada, né? Aí então, né, faz um remanejamento para atender ao executivo, mas nunca se faz o remanejamento para atender os outros poderes. Mas há um segmento que defende essa tese. O que o senhor acha? O remanejamento existe. O próprio orçamento, é importante que exista, porque através dele se faz os ajustes entre o que foi projetado e aquilo que se tem condição de realizar. Você coloca lá um determinado valor, confiando que vai captar 10 milhões num convênio. De repente não capta os 10 milhões, só capta 5. Então você pega aqueles 5 e joga para um outro segmento onde você conseguiu mais o dinheiro. Recursos. É o remanejamento. Isso é salutar que haja. A solução para esse problema é o compromisso em repassar eventuais excessos de arrecadação que as pessoas acreditam. As pessoas conhecem o governador Wellington Dias. Claro. Ele sempre fez isso. Por que deixaria de fazer num eventual próximo governo? O Wellington Dias sempre sentou com o presidente dos poderes. Isso aí é inegável. Sempre repassou para o Judiciário, repassou para a Assembleia, repassou para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas, a construção de prédios, o aumento das condições físicas dos prédios, isso aí todos sabemos, né? Então é só assim, sem querer ser repetitivo, pensar nesse seguinte, Silas. A economia brasileira só vai crescer 2% o ano que vem. Piauí pode crescer 3%, 4%, tudo bem, eu espero que cresça mais. Joga uma inflação de 5%, chega em 9%, 10%. Então não dá para pensar em aumentar os poderes muito acima de 10%. Não dá. Assumimos o compromisso de garantidamente passar eventuais excessos de arrecadação. Fazendo assim, a gente evita um daqueles dois males a que eu me referi. Uma crise institucional, que decorreria do não repasse, ou abrir mão, por exemplo, de contratar mais policiais. Quem não sabe, até as pedras sabe que o Piauí precisa contratar mais policiais. E muitos. E muitos. Não é? A gente fala não é em 100 não, é em 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, para chegar perto dos indicadores internacionais de segurança, em termos de população e quantidade de policiais. Aí eu peguei a segurança como uma área, mas e as outras áreas que prestam serviços essenciais, que também precisam de aumento das suas despesas? O deputado, e a PEC dos auditores, que também está parada e em discussão na Assembleia. O próximo governo, sou deputado que pertence à base do próximo governo, defende uma maior discussão. Defendo sim, porque eu acho que a solução, existe um problema que eu reconheço, eles estão ameaçados de perder um dinheiro que eles já recebem há vários anos. Sim. Isso não é uma coisa boa, eu já disse aqui, repito, eu também não gostaria que o governo federal fizesse isso comigo lá na universidade, me rebelaria, mas a solução é muito danosa para a sociedade. Eu insisto, o salário do governador como teto para o salário dos servidores do Executivo foi uma conquista da sociedade. Nós não devemos abrir mão dessa conquista. Temos que procurar uma outra alternativa, sentados à mesa, com o governador Wellington Dias já empossado, para procurarmos uma solução que evite esse prejuízo para os auditores, sem termos que abrir mão do teto do salário do governador como teto para os servidores. Mas qual seria esta saída, deputado, por exemplo? Assim, veja, como eu não sou advogado,
não... Ou seja, alguma coisa que se possa encontrar na lei que permita ser paga sem entrar no teto. Isso aí é impossível, mas eu diria que, por exemplo, se igualar o salário do governador ao salário de um deputado, que sempre foram, né, salários iguais, mais ou menos, né, balizados, mas aí havia aquele receio de que os servidores que tinham incorporação pudessem ultrapassar aqueles valores. Como hoje não tem mais muito essa questão, uma saída seria, né, é ruim para o governante assumir aumentando o seu próprio salário. Mas quem aumenta o salário do governante é a Assembleia. Ela tem que fixar agora o salário do próximo governador, não é? Então, talvez, me parece que, em princípio, não há outra saída, porque o Supremo já se pronunciou. Qualquer quantia acima do valor teto do governador do Estado não podem receber. Aí criou-se, então, um beco sem saída, o senhor não acha? Existe essa dificuldade, mas, digamos assim, os juristas muitas vezes conseguem coisas que à primeira vista a gente não enxerga. Então, não sou advogado. Acho que é razoável discutir um gradativo aumento do salário do governador, mas não acho prudente fazer isso no início do governo. Porque aí que vem falando em... porque se nós teremos que começar o governo fazendo ajustes, nomeando o mínimo possível, cortando o custeio, para poder fazer a despesa com o pessoal voltar para dentro do limite da lei de responsabilidade, como é que a gente explicaria um aumento do salário do governador num momento como esse? Então temos primeiro que enfrentar esse desafio de trazer o Piauí para dentro da lei de responsabilidade. Isso aí pode demorar 1 mês, 2, 3 ou 4 ou 5. E se resgatarmos a capacidade de receber dinheiro do governo federal através dos convênios, e aí em seguida sentamos à mesa com os auditores fiscais, porque eu insisto, eu já ouvi isso do governador mais de uma vez, governador eleito. Melão, eu não quero que os auditores tenham prejuízo, nós vamos buscar uma saída para isso. Tranquilo. Deputado, e o seu futuro político? O senhor encerra o seu mandato de deputado no dia 31 de janeiro, né? Mas especula-se, o senhor o senhor foi eleito também segundo suplente de deputado federal. Uma conjuntura poderia levá-lo a Brasília, à Câmara Federal. O senhor também, numa conjuntura, poderia ir a Brasília, licenciar-se para continuar auxiliando ao governo. O senhor já conversou? O senhor tem uma pista para nós? Veja, não, Brasília, nesse momento, só se for como deputado federal. Certo. Quem sabe lhe fazendo companhia lá, né, Silvio? Aquela história de Conde Vasco. Aquilo eu não recebi qualquer indicação a respeito e também não contemplaria no início uma possibilidade como essa. Acho que no momento, ou ir para Brasília como deputado, ou ficar aqui como auxiliar direto do governador Wellington Dias, que é a possibilidade que, digamos assim, me atrai mais. Me atrai mais essa possibilidade? Me atrai mais neste momento. Uma vez que não fui eleito, fiquei como suplente, já é uma posição honrosa, agradeço a quem me deu essa condição. Mas assim, como eu trabalhei muito para que chegássemos a essa condição de reconduzir o governador Wellington ao governo do Piauí, digamos assim, gostaria de estar junto com ele na execução do programa de governo que ele levou à população e ela aprovou. O senhor foi para o sacrifício, todos os comentários, inclusive aqui na própria emissora, na TV Meio Norte, nós comentamos isso, que o senhor estava indo para o sacrifício porque tinha uma eleição de deputado estadual muito mais tranquila do que uma eleição de deputado federal que você iria arriscar. E todos veem pelas suas palavras, pela sua defesa, pela sua maneira de enfrentar esses problemas, que o senhor está muito autorizado e sintonizado com o governador. Uns falam que o senhor pode ir para a Secretaria de Governo, outros falam que o senhor pode ir para a Secretaria até de Saúde, outros falam que o senhor, se, por exemplo, falaram na educação, mas segundo as informações de bastidores, seria a deputada Rejane, que só viria daqui a algum tempo. O senhor acha que nestas funções importantes o senhor estaria colaborando de certa forma direta com o governador? Sim, e amanhã o governador vai anunciar, se não a equipe, o restante completo da equipe, pelo menos mais uma boa parte. Ele está tendo dificuldades para acomodar aí a base?
Assim, ele tem tido aquela pretensão, continua, de combinar o político com o técnico, dar uma feição mais técnica possível ao secretariado, né, ao primeiro escalão. Isso termina, digamos assim, gerando uma necessidade maior de consultar mais gente, porque nem sempre se consegue com facilidade pessoas que combinem em igual medida o aspecto técnico com o aspecto político. Dá um pouquinho de dificuldade nesta área. Não propriamente dificuldade de diálogo com a base aliada, não. Tanto ele tem se mantido aberto para o diálogo, quanto a base aliada tem sido bastante compreensiva nessa discussão com o nosso governador eleito. Então amanhã teremos novidades. Teremos novidades. Obrigado, deputado. Obrigado. Muito obrigado, Boa deputado. Olha,